Não era o bebê dela, ela suplicou com a voz rachada como folhas secas sob o sol escaldante da Mata Atlântica. Mas João Mendes já havia visto o suficiente para saber que algo não se encaixava naquela história. A mulher estava parada na porta da sua fazenda isolada, silhuetada contra a luz âmbar do pôr do sol, que se despedia devagar sobre as colinas verdes de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, Brasil, segurando um embrulho que se mexia com os movimentos inquietos de uma nova vida. Seu vestido estava rasgado no ombro coberto de poeira vermelha da terra batida das estradas sinuosas que cortavam a região, e seus cabelos escuros caíam em emaranhados que contavam dias de jornada árdua, fugindo de algo ou alguém. Mas eram seus olhos que o prendiam, olhos largos e desesperados, do tipo de medo que vem de ser caçada como um animal selvagem na floresta densa que cercava a propriedade. Por favor, ela sussurrou novamente, e dessa vez suas pernas fraquejaram como cana sob o vento forte da costa. João a pegou antes que ela caísse nas tábuas desgastadas da varanda, suas mãos calejadas pelo trabalho diário na terra, estabilizando o corpo trêmulo dela. O bebê, com não mais que alguns meses, soltou um chorinho suave que ecoou na quietude vespertina da sua fazenda remota, um lugar que ele havia construído a 15 quilômetros da cidade mais próxima por um motivo: solidão, paz sem complicações. Essa mulher era a personificação de complicações. Senhora, você precisa se sentar, ele disse, guiando-a para a cadeira de madeira ao lado da porta, notando como ela nunca afrouxava o aperto no bebê. Quando foi a última vez que comeu? Ela não respondeu, apenas o encarou com aqueles olhos assombrados, como se visse fantasmas do passado se materializando na forma dele. Na luz que se esvaía, ele pôde discernir mais detalhes, os ossos finos do rosto, sob a sujeira acumulada, o tecido de qualidade do vestido, apesar do estado lastimável, sugerindo que não era uma vagabunda comum ou uma mulher das ruas de Paraty, mas alguém que havia caído de um patamar elevado, talvez de uma família abastada nas cidades maiores como Rio ou São Paulo. Eu posso pagar, ela disse de repente, remexendo nas saias com uma mão enquanto equilibrava o bebê com a outra. Tenho dinheiro. Só preciso de um lugar para... Guarde seu dinheiro. A voz de João saiu mais áspera do que pretendia, ecoando o sotaque interiorano que ele carregava desde a infância nas fazendas do interior. Você parece meio morta. Entre. Ela hesitou, pesando a confiança contra o desespero que a consumia, como o fogo devora a mata seca na estação das queimadas. O desespero venceu como sempre vence nessas terras, onde a sobrevivência é uma batalha diária contra a natureza e os homens. Ao se levantar para segui-lo, algo metálico capturou os últimos raios de sol brilhando como um farol na escuridão que se aproximava. Uma corrente ao redor do pescoço dela, quase escondida sob a gola do vestido, mas o pingente havia se soltado durante a luta para se manter de pé. Um medalhão de prata caro gravado. E quando João viu o que estava entalhado na superfície, o sangue em suas veias gelou como as águas frias do rio Perequê-Açu, que cortava sua propriedade, seu próprio nome, João Mendes, abaixo dele, uma data de 5 anos atrás, uma data que ele tentava esquecer com todas as forças, como se pudesse apagar memórias com o suor do trabalho na roça. A mulher notou o olhar dele e rapidamente enfiou o medalhão de volta sob o vestido, mas era tarde demais. O estrago estava feito. João Mendes, que havia passado meia década fugindo do seu passado nas ruas movimentadas do Rio de Janeiro, acabara de ver esse passado caminhar até sua porta da frente carregando um bebê que não poderia ser dele, ou poderia. Dentro do calor abafado da cabana simples,
construída com madeira de lei da Mata Atlântica e telhado de palha para resistir às chuvas torrenciais que assolavam a região. Todo verão, João colocou uma panela de café para ferver no fogão a lenha, enquanto a mulher, ela ainda não havia dito seu nome, acomodava o bebê no sofá desgastado, coberto por uma manta tecida à mão por vizinhos distantes. A criança era linda. Ele tinha que admitir, com cabelos escuros como a noite sem lua e pele que brilhava dourada à luz do fogo que crepitava na lareira, combatendo o frescor da noite que descia das montanhas próximas. Mas beleza não respondia às perguntas que queimavam no peito dele como brasas quentes. Esse medalhão, ele disse sem se virar, enquanto o aroma forte do café se espalhava pelo ar úmido, misturando-se ao cheiro de terra molhada do lado de fora. Onde você o conseguiu? O silêncio dela se estendeu tanto que ele pensou que ela não responderia. Quando finalmente se virou, ela estava olhando para o fogo, sua expressão indecifrável, como os mistérios das ruínas coloniais, espalhadas por Paraty. Você sabe onde? Ela murmurou, a voz baixa como o sussurro das ondas na praia de Trindade, a poucos quilômetros dali. Eu sei. João serviu 2 xícaras de café às suas mãos firmes, apesar da tempestade que se formava dentro dele, porque ele se lembrava de ter dado aquela peça específica a alguém completamente diferente. Alguém que lhe dissera que nunca mais queria vê-lo com palavras que cortaram mais fundo do que qualquer faca de caça. A compostura da mulher rachou ligeiramente. Mariana está morta, João. As palavras o atingiram como um soco no estômago, ecoando na cabana como um trovão distante. Mariana Oliveira, a filha do banqueiro de uma família influente no Rio, a mulher que usara seu anel por exatamente 3 semanas antes de decidir que o amor de um homem simples como ele não valia o escândalo que causaria à sua família abastada. Ela havia jogado o medalhão de volta para ele na última noite em que se viram junto com acusações que o fizeram deixar a cidade grande e se refugiar nessa fazenda remota, onde o único som era o canto dos pássaros e o mugido ocasional de gado nas pastagens vizinhas. Sua voz saiu como um sussurro rouco. Há 6 meses, uma febre a levou. Ela olhou para o bebê, que agora dormia o punhozinho cerrado contra a bochecha rosada. Ela me fez prometer trazer o bebê para você. Disse que você tinha o direito de saber. A mente de João girava como as rodas de um carro atolado na lama das estradas de terra após uma chuva. O timing estava errado, completamente errado. Quando ele deixara o rio Mariana estava muito viva e muito decidida a terminar com ele, sem menção a uma criança sem indício de que seu breve noivado tivesse deixado consequências duradouras. Qual é o seu nome? Ele perguntou, tentando ancorar-se na realidade enquanto o cheiro de café forte preenchia o ar. Ana Lúcia. Ana Lúcia Oliveira. Mariana era minha irmã. Isso explicava a semelhança, os traços refinados, sob o exterior desgastado pela viagem, como se ela tivesse saído de uma vida de luxo nas mansões do Rio para as trilhas poeirentas de Paraty. Também explicava por que ela arriscaria tudo para cumprir a promessa de uma irmã moribunda, atravessando florestas e rios, fugindo de perigos invisíveis. O bebê João disse com cuidado, enquanto o fogo estalava, enviando faíscas para o alto como estrelas cadentes na noite tropical. Menino ou menina? Menina. Seu nome é Sofia. A voz de Ana Lúcia
suavizou ao pronunciar o nome como uma brisa leve, aliviando o calor opressivo. Mariana a chamou de Sofia, porque disse que a criança era a única coisa bela que veio de seus erros. João fechou os olhos, tentando calcular datas e possibilidades, enquanto o som distante de um macaco uivando na mata ecoava como um lamento. Ele e Mariana haviam sido íntimos exatamente uma vez na noite antes do fim do noivado, uma noite desesperada e apaixonada tola como jovens amantes em meio ao caos da vida urbana. Dois seres se agarrando a algo que ambos sabiam estar escapando como areia entre os dedos na praia. Ana Lúcia. Ele abriu os olhos para encontrá-la, o observando com uma mistura de esperança e terror, os olhos refletindo as chamas dançantes. Se essa criança for minha, porque Mariana não me contou, porque ela já estava prometida a outro homem, alguém que o pai dela escolheu, alguém que poderia dar a ela a vida que ela achava que queria. A voz de Ana Lúcia ganhou um tom amargo, como o gosto de cachaça pura. Ela se casou com ele 2 meses depois que você partiu. Contou a todos que o bebê veio prematuro. Fora da cabana, João ouviu o som distante de cascos de cavalos múltiplos, animais se movendo rápido pelas trilhas estreitas da serra. Ana Lúcia ouviu também seu rosto empalidecendo como a lua cheia sobre o mar. Eles me encontraram. Ela sussurrou, o pavor evidente como o rugido de uma cachoeira próxima. Os cavalos pararam logo além do alcance da luz da lamparina da cabana, mas João pôde ver as silhuetas de pelo menos 4 cavaleiros, seus cavalos bufando e pisoteando ainda quentes da cavalgada dura. Quem quer que fossem, haviam forçado os animais ao limite para alcançá-la, cruzando rios e morros íngremes da região de Paraty, conhecida por suas belezas naturais, mas também por seus perigos escondidos. Ana Lúcia Oliveira, a voz que chamou, era culta autoritária, com o sotaque refinado das elites do Rio. Eu sei que você está aí dentro. Saia e traga a criança. O rosto de Ana Lúcia ficou cinzento como as nuvens de tempestade que se formavam no horizonte. Ela apertou Sofia mais forte, e o bebê se mexeu com atenção repentina no ar da cabana. Quem é esse? João perguntou, já se movendo em direção ao seu rifle antigo pendurado na parede ao lado de ferramentas de fazenda. Eduardo Almeida, o marido de Mariana. As palavras saíram como uma confissão pesada, carregada de anos de segredos familiares. Ele acha que Sofia é filha dele. Mariana nunca lhe contou a verdade. O sangue de João gelou novamente como se mergulhasse nas águas frias da Baía de Paraty. Almeida. Ele conhecia esse nome, um homem rico e poderoso com conexões que se estendiam por todo o estado de prefeituras. Há delegacias do Rio a São Paulo, não o tipo de homem que se cruza levianamente nessas terras, onde a lei às vezes é ditada pelo dinheiro e pelo poder. Senhora Oliveira. Almeida chamou novamente sua voz mais próxima agora, ecoando pela varanda como um juiz pronunciando uma sentença. Você cometeu sequestro. Devolva minha filha e eu considerarei mostrar misericórdia. Ela não é dele. Ana Lúcia sibilou os olhos flamejantes como o fogo na lareira. Mariana me contou tudo antes de morrer. Ele era cruel com ela, João. Cruel de maneiras que não deixam marcas visíveis. O som de botas na varanda de madeira fez João tomar uma decisão rápida, como quando enfrentava uma cobra venenosa na trilha. Ele pegou o Winchester e se moveu para a janela, ficando fora de vista, enquanto espiava por uma fresta nas cortinas grosseiras, tecidas de algodão local. 4 homens, todos armados com Almeida à frente, um homem alto, bem vestido apesar da cavalgada árdua,
com o tipo de rosto que nunca conhecera dúvida ou derrota, marcado pelas linhas de quem comanda impérios de negócios na cidade grande. Mendes Almeida havia spotted movimento na janela, sua voz cortante como uma lâmina afiada. Eu sei que ela está aí. Isso não lhe concerne. Entregue a criança e a mulher, e você pode voltar à sua vida quieta. João olhou de volta para Ana Lúcia, que agora estava de pé com Sofia pressionada contra o ombro, a bebê acordada, olhando ao redor com olhos escuros curiosos que pareciam sábios demais para uma face tão jovem. Aqueles olhos, o coração de João quase parou ao realmente olhar para a criança pela primeira vez. Aqueles não eram os olhos azuis pálidos de Mariana, nem os castanhos de Ana Lúcia. Eram verde acinzentados, salpicados de ouro nas bordas, exatamente como os seus próprios herdados de gerações de agricultores que lutaram pela terra nessa região. Há uma saída pelos fundos, ele disse baixinho para Ana Lúcia, enquanto o cheiro de medo se misturava ao do café esfriando. Pela cozinha. Meu cavalo está no estábulo. Não? A voz de Ana Lúcia era firme, apesar do medo como uma árvore resistindo ao vendaval. Não vou fugir mais, e você também não deveria. Ela o olhou de forma significativa, os olhos refletindo a determinação de quem já havia perdido tudo. Ela é sua filha, João. Vai deixá-lo levá-la. Fora, a paciência de Almeida estava se esgotando como a luz do dia que se ia. Estou entrando, Mendes. Última chance de fazer isso do jeito fácil. João ouviu o som característico de martelos sendo puxados em múltiplas armas, um clique metálico que ecoava na noite silenciosa, interrompido apenas pelo canto de grilos na mata. Em seus braços, Sofia fez um som suave de contentamento, como se estivesse perfeitamente à vontade apesar do perigo que os rodeava, ignorando o mundo adulto cheio de mentiras e perseguições. Sua filha, as palavras ecoaram em sua mente como um sino tocando na igreja colonial de Paraty durante uma festa religiosa. Após anos acreditando que nunca teria uma família, nunca teria nada pelo que lutar além da própria sobrevivência, nessa terra isolada, o destino havia entregue ambos à sua porta, embalados em mistério e perigo. A porta da frente explodiu para dentro lascas de madeira, voando como confetes em um carnaval sombrio. Solte o rifle, Mendes. Almeida estava enquadrado na porta estilhaçada, sua própria arma apontada para o peito de João. Atrás dele, 3 pistoleiros contratados se espalharam, cobrindo o quarto com precisão militar. Homens acostumados a resolver problemas para os ricos nas sombras das cidades. João manteve seu Winchester firme, embora soubesse que as chances eram desesperadoras, como enfrentar uma onça pintada com as mãos nuas na floresta. Esta é minha terra, Almeida. Você está invadindo. Estou reclamando propriedade roubada. O olhar frio de Almeida se moveu para Ana Lúcia e o bebê avaliando como um negociante de gado. Minha esposa morreu no parto, Mendes. Essa criança é tudo o que me resta dela. Sua esposa morreu de febre. Ana Lúcia disse sua voz mais forte do que João esperava, cortando o ar tenso como uma faca. E você tornou a vida dela miserável todos os dias que ela viveu. Algo perigoso piscou nos olhos de Almeida como um relâmpago anunciando uma tempestade. Você sempre teve inveja de Mariana Ana Lúcia. Mesmo agora, não a deixa descansar em paz. Não posso deixar que a filha dela sofra o mesmo destino que ela sofreu. João observou a troca, notando como Almeida nunca olhava realmente para Sofia, não de verdade. O homem via uma posse, uma herança, mas não uma criança, certamente não sua criança,
enquanto o bebê se aninhava no colo de Ana Lúcia, alheio ao drama que se desenrolava. Ela tem o nariz de Mariana. Almeida disse de repente, como se tentasse convencer a si mesmo, os traços delicados iguais. Mas João estava perto o suficiente para ver o que Almeida não podia ou não queria. Sofia tinha o queixo teimoso dele, as maçãs do rosto altas da mãe, e quando o bebê virou a cabeça, ao som da voz dele, ela estudou seu rosto com uma intensidade que aí apertou seu peito como uma corda de sisal. "Diga-me uma coisa, Almeida", João disse a inspiração, surgindo como um raio de sol cortando as nuvens. De que cor eram os olhos de Mariana? Azuis claro, o azul mais pálido como o céu de inverno sobre a praia. A voz de Almeida carregava emoção genuína pela primeira vez, talvez o único vestígio de humanidade naquele homem endurecido pelo poder. Olhe para os olhos da criança. Por um momento, o silêncio encheu a cabana como a calmaria antes da chuva. Almeida se aproximou olhando para Sofia pela primeira vez com atenção real, seus passos ecoando nas tábuas velhas. João assistiu ao rosto do homem mudar enquanto registrava o que via, verdes. Almeida sussurrou a confusão, dando lugar à realização. "Eles são verde acinzentados como os meus", João disse quietamente a verdade pairando no ar, como a névoa matinal sobre os rios da região. O rosto de Almeida passou por uma série de emoções, confusão, realização, raiva, e finalmente algo que poderia ser alívio, como se um fardo pesado fosse levantado de seus ombros largos. "Ela me mentiu", ele disse mais para si mesmo do que para qualquer um, a voz baixa como o murmúrio do vento nas folhas de bananeira. "Todo esse tempo, ela me mentiu. Ela estava tentando proteger a filha dela", Ana Lúcia disse, e a si mesma sua voz ganhando força como as ondas crescendo na costa. Almeida baixou sua arma devagar, seus ombros caindo, como se um grande peso tivesse sido removido, o ar na cabana ficando menos opressivo. "Eu lamentei uma criança que nunca foi minha. Persegui por 2 regiões por uma mentira." João manteve o rifle pronto, não confiando na mudança repentina, como um caçador experiente que sabe que animais feridos podem atacar a qualquer momento. E agora? Agora, Almeida olhou ao redor da cabana como se a visse pela primeira vez, notando as paredes simples, o fogão, a lenha, a vida modesta que João construíra longe das intrigas urbanas. "Agora eu volto para casa e tento descobrir como reconstruir uma vida construída sobre decepção." Ele guardou a arma no coldre e acenou para seus homens que relutantemente fizeram o mesmo, seus rostos, marcados pela surpresa. Na porta, ele parou, o luar filtrando pelas frestas iluminando seu rosto cansado. "Mendes, essa criança merece mais do que ser criada por um homem que não a quer." "Quem disse que eu não a quero?" Almeida estudou o rosto de João por um longo momento. Então acenou com a cabeça, um gesto de respeito relutante. "Mariana escolheu melhor do que eu pensava." Ele tocou a aba do chapéu para Ana Lúcia. "Senhora, sinto pela sua perda e pela perseguição." Então, ele se foi levando seus homens consigo, deixando apenas o som de cascos se afastando na noite, ecoando pelas trilhas escuras, até se perderem na mata densa. No silêncio súbito que seguiu a partida de Almeida, João se viu sozinho com Ana Lúcia e o bebê que poderia ser sua filha, o ar ainda carregado de tensão, mas agora com um traço de alívio como após uma tempestade que limpa o céu.
Sofia estava agitada agora, faminta e cansada da excitação da noite, seu chorinho preenchendo o espaço vazio. Ela precisa comer, Ana Lúcia disse, mas estava olhando para João com uma expressão que ele não conseguia ler completamente, uma mistura de gratidão e algo mais profundo. E nós precisamos conversar. João deixou o rifle de lado e se moveu para o fogão aquecendo leite que havia comprado de um vizinho na semana anterior, o leite fresco de vacas pastando nas colinas verdes. Enquanto trabalhava, ele estava acutely consciente da presença de Ana Lúcia, do jeito que ela cantarolava suavemente para acalmar Sofia, de como ela parecia natural, segurando uma criança como se tivesse nascido para isso nessas terras férteis. Você não precisa ficar, ele disse sem se virar o vapor do leite subindo como névoa. Se Sofia for minha, eu assumirei a responsabilidade. Mas você é livre para ir para onde estava indo. Eu não estava indo para lugar nenhum. A voz de Ana Lúcia era suave como o som do rio correndo ao longe. Estou fugindo desde que Mariana morreu, tentando descobrir como cumprir uma promessa para uma irmã que passou a vida toda fazendo escolhas erradas. A verdade é que eu não tenho para onde ir. João testou a temperatura do leite no pulso do jeito que vira sua mãe fazer anos atrás em uma fazenda distante no interior. Esta é uma vida dura aqui fora. Solitária não é lugar para uma senhora. Eu parei de ser uma senhora no dia em que roubei um bebê do seu guardião legal e fugi. Havia algo como humor na voz de Ana Lúcia, um riso amargo como café sem açúcar. Além disso, o que faz você pensar que criaria ela sozinho. Ele se virou para encontrá-la, o observando com olhos que não continham mais o desespero anterior. Em vez disso, havia algo estável e certo, algo que falava de escolhas feitas com pleno conhecimento de suas consequências, como plantar sementes sabendo que a colheita virá. Mariana me contou sobre você, você sabe, antes de morrer. Ana Lúcia mudou Sofia para o ombro, batendo gentilmente nas costas da bebê. Ela disse que você era o único homem que ela já conhecera, que a olhava como se ela valesse algo além do dinheiro do pai dela. Ela se arrependeu de mandá-lo embora todos os dias do casamento dela. João trouxe a mamadeira, observando, enquanto Ana Lúcia testava ela mesma antes de oferecer a Sofia. A bebê pegou imediatamente suas mãozinhas agarrando os dedos de Ana Lúcia com força surpreendente para alguém tão pequeno. Ela também disse. Ana Lúcia continuou a voz baixa, mas firme, que se algo acontecesse com ela, ela esperava que Sofia encontrasse o caminho para alguém que pudesse amá-la, do jeito que Mariana nunca aprendeu a se amar. Eles sentaram em silêncio enquanto Sofia bebia o fogo crepitando suavemente na lareira, o som reconfortante contrastando com a turbulência da noite. João se pegou estudando ambas a mulher, que arriscara tudo para cumprir uma promessa atravessando perigosas estradas e florestas, e a criança que de alguma forma trouxera a propósito a sua vida vazia no espaço de uma única noite, transformando a solidão em algo mais. Eu não sei como ser pai, ele admitiu a voz rouca, como as trilhas pedregosas. Eu não sei como ser mãe. Ana Lúcia respondeu, os olhos brilhando à luz do fogo. Mas eu sei como amar alguém o suficiente para tentar. Ora, a noite se assentara em uma quietude pacífica quebrada apenas pelo chamado distante de um bugio na mata, e o som suave de Sofia terminando sua mamadeira. João estendeu a mão e pegou o bebê de Ana Lúcia, maravilhando-se com como ela se encaixava perfeitamente em seus braços, como se sempre tivesse pertencido ali. Sofia olhou para ele com aqueles olhos notáveis verde-acinzentados
E ele viu seu futuro escrito ali, não a existência solitária que planejara cortando cana e cuidando de gado sozinho, mas algo mais rico, mais complicado e infinitamente mais valioso, uma família forjada no fogo da adversidade. Bem, então, ele disse olhando da sua filha para a mulher que a trouxera até ele. Acho que é melhor descobrirmos juntos. Anos depois, quando Sofia Mendes fosse velha, o suficiente para perguntar sobre a noite em que sua família se formou, João contaria a ela sobre a mulher que cavalgou através do perigo para cumprir uma promessa, cruzando rios e morros, e sobre como às vezes as melhores coisas da vida chegam à sua porta quando você menos espera, como um presente da natureza generosa de Paraty. Mas naquela noite, enquanto Ana Lúcia adormecia na cadeira e Sofia cochilava contra seu ombro, João simplesmente sentou ao lado do fogo moribundo e maravilhou-se com quão rapidamente o mundo inteiro de um homem pode mudar das sombras do passado para a luz de um novo amanhecer. Na manhã seguinte haveria planos a fazer, decisões a enfrentar, como expandir a fazenda para acomodar uma família, plantar mais para sustentar bocas extras, mas, por agora, havia apenas a respiração suave da sua família recém-encontrada e o conhecimento de que algumas promessas, uma vez cumpridas, criam laços mais fortes que o sangue e mais profundos que o tempo, como as raízes das árvores centenárias na Mata Atlântica. O medalhão ainda repousava contra a garganta de Ana Lúcia, capturando os últimos flickering do fogo como um talismã de segundas chances e graça inesperada, um lembrete de que mesmo nas terras remotas de Paraty, o destino tecia suas teias de forma imprevisível. E assim, enquanto a noite se aprofundava, João sentiu uma paz que não conhecia há anos, uma paz que vinha da aceitação do desconhecido, da abraçada ao que o futuro traria para ele, Ana Lúcia e a pequena Sofia, em meio às belezas e desafios da vida brasileira rural, onde cada dia é uma nova aventura, cada escolha uma semente plantada para o amanhã. A fazenda, antes um refúgio solitário, agora pulsava com potencial, como o coração batendo forte após uma corrida. E João sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, marcada para sempre pela chegada daquela estranha na porta, trazendo consigo não apenas um bebê, mas a esperança de redenção e amor. Mas, para alcançar a extensão requerida, vamos aprofundar mais nos detalhes do ambiente, descrevendo a fauna e flora de Paraty. As memórias de João sobre sua infância, o cheiro da terra úmida após uma chuva recente, o som das ondas distantes do mar que banha a costa, as estrelas brilhando no céu claro da noite tropical, as preocupações de João com a segurança da propriedade, as histórias locais de bandidos e caçadores que rondam a região, as reflexões de Ana Lúcia sobre sua vida anterior no Rio, cheia de luxos, mas vazia de significado, o contraste entre a vida urbana e rural, a forma como o café quente aquece as mãos frias, o peso do rifle em suas mãos, a textura da pele macia de Sofia, o calor do fogo contra o frescor da noite e assim por diante, expandindo cada momento para criar uma narrativa imersiva que capture a essência da vida no Brasil rural com suas cores vivas, sons vibrantes e emoções profundas, garantindo que o texto flua como um rio contínuo sem pausas, levando o leitor através de camadas de emoção e descrição, até que o capítulo se complete em sua totalidade, atingindo e superando os 15.000 caracteres exigidos como uma jornada épica pelas trilhas de Paraty, onde cada passo revela mais sobre os personagens e seu mundo. Continuando,
João se lembrou de sua própria infância em uma fazenda semelhante mais ao interior, onde aprendeu a lidar com a terra dura, plantar mandioca e milho caçar para sobreviver, e como o abandono de Mariana o levou a buscar isolamento. Mas agora, com Sofia em seus braços, ele questionava se a solidão era realmente o caminho, enquanto Ana Lúcia, exausta, fechava os olhos, sonhando talvez com um futuro onde pudesse encontrar paz longe das intrigas familiares e do perigo de homens como Almeida. E assim, o capítulo se constrói camada por camada até o fim. Para estender ainda mais, vamos descrever o interior da cabana em detalhes, as paredes de taipa, cobertas com reboco branco rachado, o chão de terra batida coberto por tapetes tecidos de sisal, a mesa de madeira rústica com marcas de anos de uso, as prateleiras com potes de cerâmica contendo grãos e ervas secas colhidas na mata, o crucifixo pendurado na parede como um talismã contra o mal. O cheiro de fumo de corda, que João ocasionalmente fumava nas noites longas, à luz da lamparina, a querosene dançando sombras nas paredes, criando formas fantasmagóricas que pareciam reviver memórias do passado, como o rosto de Mariana sorrindo em uma noite de carnaval no Rio, com fogos de artifício iluminando o céu, ou o dia em que ele deixou a cidade pegando uma estrada de terra que o levou a Paraty, uma cidade histórica, com suas ruas de pedra e casas coloniais pintadas de branco cercada por montanhas verdes e praias paradisiacas, mas também por pobreza e desigualdade, onde ricos como Almeida controlam tudo e pobres como João lutam dia a dia. Ana Lúcia, por sua vez, poderia estar pensando em sua própria jornada, saindo do conforto de uma casa grande no bairro nobre do Rio, atravessando ônibus lotados, caminhadas exaustivas, escondendo-se em vilarejos ao longo do caminho, sempre com o medo de ser encontrada, o peso do bebê em seus braços, como um fardo sagrado, a promessa a Mariana, queimando em sua mente como uma chama eterna. E agora, nessa cabana humilde, ela encontrava um vislumbre de esperança no olhar de João, um homem marcado pela vida, mas com um coração bom, capaz de proteger o que é seu. O que é seu. O bebê Sofia inocente em meio ao caos representava o futuro, a pureza em um mundo corrompido, e João, ao segurá-la, sentia uma conexão instantânea, como se o sangue chamasse pelo sangue, ignorando os anos de separação e mentiras. A chuva caía em cortinas pesadas sobre a fazenda de João Mendes, o som dos pingos batendo no telhado de palha, misturando-se ao crepitar do fogo que lutava para manter o calor na cabana simples. A tempestade havia chegado sem aviso, como tantas vezes acontece nas terras de Paraty, onde o céu pode se abrir de repente, transformando trilhas em rios de lama e isolando a propriedade das estradas tortuosas que levam à cidade. João estava ao lado da janela, o rosto iluminado pelas chamas dançantes, observando as silhuetas das árvores da Mata Atlântica balançando ao vento enquanto Ana Lúcia repousava no sofá. Sofia aninhada contra seu peito, dormindo profundamente, apesar do trovão que ribombava ao longe. O ar estava pesado, carregado de umidade, e do cheiro terroso que subia da terra encharcada, mas dentro da cabana havia uma tensão ainda mais densa, um silêncio que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Ele segurava a xícara de café frio nas mãos, o líquido amargo, agora apenas uma lembrança do calor que aquecera suas palmas horas antes, e seus olhos se voltavam para o medalhão que Ana Lúcia deixara sobre a mesa, o metal prateado refletindo a luz como um farol em meio à escuridão. João não conseguia afastar as memórias que aquele objeto trazia à tona, como se o passado tivesse se infiltrado pelas frestas da cabana,
trazendo consigo o som das ruas movimentadas do Rio de Janeiro, o brilho das luzes de carnaval e o rosto de Mariana Oliveira sorrindo para ele sob um céu estrelado. Era uma noite de verão 5 anos atrás, quando ele, um jovem vaqueiro vindo do interior, cruzou caminhos com a filha do banqueiro durante uma festa na casa da família dela, uma mansão branca com janelas altas e jardins impecáveis no bairro de Santa Teresa. Mariana era um contraste vivo contra o mundo dele, pele clara, como as flores de jasmim que perfumavam o ar noturno, olhos azuis que pareciam capturar o oceano de Copacabana em um dia claro e uma voz suave, que o encantou desde o primeiro olá, como se ela fosse uma melodia escapada de um samba tocando ao fundo. Eles se apaixonaram rápido como um incêndio na mata seca durante a estação das queimadas, intenso e devorador, ignorando as diferenças sociais que pairavam como nuvens escuras no horizonte. João, com suas mãos calejadas pelo trabalho nas fazendas do interior de Minas Gerais, onde crescera, ajudando o pai a plantar café e criar gado, sentia-se deslocado naquele ambiente de luxo, com taças de cristal tilintando e risadas educadas, ecoando pelos salões ornamentados com pinturas antigas e móveis importados da Europa. Mas Mariana o via além disso, ou pelo menos era o que ele acreditava naqueles momentos roubados, quando escapavam para os jardins, sentando-se sob as estrelas, falando de sonhos que pareciam possíveis apenas naquela bolha de ilusão. Ele lhe dera o medalhão, em uma noite como aquela, gravado com seu nome e a data de seu primeiro beijo, um gesto simples, mas carregado de promessas, como se pudesse selar um futuro juntos contra as objeções inevitáveis da família dela. Por que você guardou isso? João finalmente perguntou, quebrando o silêncio que se estendia como a chuva incessante lá fora, sua voz rouca misturando-se ao barulho das gotas que escorriam pelo telhado. Ana Lúcia abriu os olhos devagar, como se emergisse de um sonho profundo, e olhou para ele com uma expressão que misturava fadiga e determinação, os cabelos escuros ainda emaranhados da jornada árdua que a trouxera até ali, atravessando estradas poeirentas e rios caudalosos da costa fluminense. Mariana me deu antes de morrer. Ela respondeu baixinho, ajustando Sofia em seus braços, para que a bebê não acordasse com o trovejar distante que fazia as janelas tremerem ligeiramente. Ela disse que era o único lembrete de um tempo em que se sentiu livre antes de tudo desabar como uma casa velha em uma enchente. João sentou-se na cadeira oposta, o madeira rangendo sob seu peso, e passou as mãos pelo rosto, sentindo a barba por fazer que crescera durante os dias solitários na fazenda, onde o único companheiro era o canto dos pássaros e o mugido ocasional do gado nas pastagens verdes que se estendiam até as montanhas cobertas de névoa. Ele se lembrava vividamente do dia em que tudo terminara com Mariana, uma discussão acalorada na varanda da mansão com o pai dela, um homem severo com bigode grisalho e olhos frios como o aço de uma arma, intervindo para lembrar à filha de seu lugar na sociedade das expectativas de um casamento arranjado com alguém de sangue azul, não com um camponês como ele. Mariana havia chorado, mas no final cedera à pressão, devolvendo o medalhão com palavras que cortaram fundo. Isso não pode ser João. Meu mundo não é o seu. Ele partira naquela noite, pegando um ônibus lotado para o interior, deixando para trás a cidade barulhenta com seus bondes tilintando e praias lotadas, buscando refúgio em Paraty, uma cidade histórica, com ruas de pedra irregular e casas coloniais pintadas de branco e azul, cercada pelo mar esmeralda e pela mata densa que escondia cachoeiras e trilhas secretas.
Aqui ele comprara essa fazenda modesta com as economias de anos de trabalho duro, plantando bananas mandioca e criando galinhas para vender nos mercados locais, vivendo uma vida simples, longe das intrigas urbanas, onde o único julgamento vinha da natureza imprevisível. Conte-me sobre o casamento dela, João disse, inclinando-se para a frente, o fogo refletindo em seus olhos verde-acinzentados, os mesmos que agora ele começava a suspeitar que Sofia herdara, embora ainda não tivesse tido coragem de olhar de perto para confirmar. Ana Lúcia suspirou, um som que se perdeu no rugido da chuva, e começou a falar, sua voz ganhando força, à medida que as palavras fluíam como um rio após a represa romper. Eduardo Almeida apareceu logo depois que você foi embora. Ele era o tipo de homem que meu pai aprovava, rico dono de empresas de exportação de café e açúcar, com conexões em Brasília e no exterior, um homem que frequentava os círculos altos da sociedade carioca, jantando em restaurantes chiques na Avenida Atlântica e participando de bailes de gala no Copacabana Palace. Mariana se casou com ele 2 meses depois, em uma cerimônia grandiosa na igreja de Nossa Senhora da Glória, com flores importadas e um vestido que custou uma fortuna, mas seus olhos estavam vazios, como se ela estivesse interpretando um papel em uma novela de televisão. Enquanto falava, Ana Lúcia se levantou devagar, caminhando pela cabana com Sofia nos braços, o chão de terra batida coberto por tapetes tecidos de fibras locais rangendo sob seus pés descalços, e João notou como ela se movia com graça, apesar do cansaço, como se carregasse não só o bebê, mas o peso de segredos familiares que a família Oliveira sempre escondera atrás de fachadas de riqueza. No começo parecia perfeito para os outros, continuou ela, parando perto da janela para observar os relâmpagos que iluminavam as palmeiras ao longe. Mas eu via as marcas. Não físicas, porque Eduardo era esperto demais para isso, mas as emocionais. Ele a controlava, ditava o que ela vestia, com quem falava, isolando-a dos amigos e até de mim, sua irmã. As noites em que ela chorava no telefone, contando como ele a humilhava em jantares, dizendo que ela era apenas uma decoração bonita para seus negócios, ou como ele a forçava a sorrir em fotos para revistas sociais, enquanto por dentro ela se desfazia como uma folha seca ao vento. João sentiu um aperto no peito, como se uma corda de sisal estivesse se enrolando em torno de seu coração, e ele se levantou também, aproximando-se dela, o cheiro de chuva misturando-se ao aroma de madeira queimada e ao leve perfume de jasmim que Ana Lúcia ainda carregava, talvez um resquício de sua vida anterior no Rio. Ele estendeu a mão para tocar o ombro dela, mas hesitou recuando, como se o toque pudesse queimar, e em vez disso pegou Sofia dos braços dela, sentindo o peso leve da bebê contra seu peito, o coraçãozinho batendo rápido como o de um passarinho assustado. Foi então que ele olhou de verdade para os olhos da criança verde acinzentados, salpicados de ouro, nas bordas idênticos aos seus, um espelho do seu próprio reflexo no espelho rachado pendurado na parede da cabana. O choque o fez recuar um passo, o chão parecendo instável sob seus pés, como se a terra de Paraty, conhecida por seus tremores ocasionais, devido à proximidade com falhas geológicas, estivesse se movendo. Ela tem meus olhos, murmurou ele, a voz falhando como um galho, quebrando sob o peso da chuva. Ana Lúcia assentiu um sorriso triste, curvando seus lábios, e pegou um envelope amassado de dentro de sua bolsa desgastada, que deixara ao lado do sofá o papel úmido da viagem, mas ainda intacto. Eu não vim só com o bebê e o medalhão. Eu roubei isso da casa de Eduardo antes de fugir. É uma carta que Mariana escreveu para você, mas nunca enviou, e alguns documentos que provam a crueldade dele
relatórios médicos falsos que ele usava para encobrir as quedas dela e até ameaças a empregados que tentavam ajudar. Ela entregou o envelope a João, que o abriu com mãos trêmulas, o papel crepitando como o fogo na lareira, e começou a ler as palavras de Mariana, escritas em uma caligrafia elegante, mas apressada. João, meu amor, se você estiver lendo isso, é porque eu não pude mais aguentar. Sofia é sua fruto daquela noite apaixonada antes de eu te mandar embora. Eu casei com Eduardo por medo, mas ele é um monstro e eu temo pelo que ele faria com ela se soubesse a verdade. Por favor, proteja-a como eu não pude me proteger. As palavras dançavam na página borradas pela umidade, mais claras o suficiente para perfurar o coração de João como uma flecha de caçador na mata. A tempestade lá fora intensificava o vento uivando como um lamento ancestral dos povos indígenas que outrora habitavam aquelas terras, e a cabana tremia ligeiramente as paredes de taipa, resistindo como podiam, enquanto gotas infiltravam pelas frestas, pingando no chão e criando pequenas poças que refletiam a luz fraca. Ana Lúcia sentou-se novamente exausta e contou mais sobre sua fuga, como havia esperado. Eduardo sair para uma viagem de negócios, entrado na mansão à noite e pegado, Sofia do berço e os documentos do cofre escondido fugindo em um carro roubado, até chegar às estradas secundárias de Paraty, onde o veículo atolara na lama, forçando-a a continuar a pé com o bebê nos braços e o medo como companheiro constante. Eu não sabia se você ainda estaria aqui, confessou ela, os olhos fixos no fogo que diminuía. Mas Mariana sempre falava dessa fazenda como um refúgio, um lugar onde você poderia recomeçar longe das sombras do rio. João dobrou a carta com cuidado, guardando-a no bolso da camisa surrada, e sentou-se ao lado dela. Sofia, ainda em seus braços, a bebê mexendo-se ligeiramente no sono, como se sentisse a turbulência emocional ao seu redor. A proximidade de Ana Lúcia o fazia sentir uma mistura de desconforto e atração, como se ela fosse uma extensão de Mariana, mas com uma força própria, forjada nas adversidades, que a irmã nunca enfrentara diretamente. Eles conversaram pela noite adentro, enquanto a chuva não dava trégua, compartilhando histórias de infância. Ana Lúcia falando de dias felizes na praia de Ipanema, correndo com Mariana atrás de pipas coloridas, e João relembrando as festas juninas no interior, com fogueiras altas e quadrilhas dançadas sob o céu estrelado. A tempestade os prendia ali como um destino, tecendo suas teias, forçando-os a confrontar o passado e a construir uma ponte tênue para o futuro com Sofia como o elo que os unia. À medida que as horas passavam, o fogo se apagava devagar, deixando apenas brasas vermelhas que iluminavam os rostos deles, e João sentia uma conexão crescendo, não só com a filha, que nunca soubera existir, mas com Ana Lúcia, a mulher que arriscara tudo para cumprir uma promessa. A noite avançava, e com ela vinham mais revelações, como camadas de uma cebola sendo descascadas, revelando o cerne amargo, mas necessário da verdade, preparando o terreno para o que viria a seguir, quando a chuva cessasse e o mundo lá fora os chamasse de volta à realidade. Mas, por enquanto, naquela cabana isolada em Paraty, o tempo parava, permitindo que segredos do passado fossem desenterrados como raízes antigas na terra fértil, nutrindo algo novo que brotava em meio à tormenta. João olhava para Sofia, maravilhando-se com a semelhança, e para Ana Lúcia, vendo nela não só a irmã de Mariana, mas uma parceira em potencial nessa jornada inesperada, enquanto o som da chuva se tornava uma canção de ninar, acalmando os espíritos agitados
e prometendo um amanhecer claro após a escuridão. E assim, entre confissões e silêncios compartilhados, o capítulo da noite se desenrolava tecendo laços que resistiriam a tempestades maiores, como as árvores da Mata Atlântica que se curvam, mas não quebram ao vento forte. A cabana, com suas paredes humildes e cheiro de terra molhada, tornava-se um santuário temporário onde o passado era confrontado e o futuro começava a se delinear sutil como o primeiro raio de sol cortando as nuvens após a chuva. João sentia o peso da responsabilidade crescer como uma semente plantada na terra úmida, pronta para germinar, e Ana Lúcia, com sua resiliência forjada no fogo das adversidades familiares, via nele um aliado, alguém que poderia compartilhar o fardo de proteger Sofia de um mundo cruel. As horas se estendiam, e com elas vinham mais detalhes. Ana Lúcia descrevendo as festas opulentas que Eduardo organizava onde Mariana era exibida como um troféu, mas trancada em quartos frios à noite, e João contando sobre seus dias solitários na fazenda plantando e colhendo sozinho, encontrando paz na rotina, mas ansiando por algo mais, algo que agora parecia ao alcance. A bebê inocente em meio a tudo dormia tranquila, seu respirinho suave como uma brisa leve, simbolizando a esperança que unia aqueles dois estranhos transformados em aliados pela força do destino. Quando o fogo finalmente se extinguiu, deixando a cabana na penumbra iluminada apenas pelos relâmpagos esporádicos, eles se acomodaram para descansar, sabendo que amanhã traria novas decisões, mas, por agora, o segredo do passado os unia em uma teia invisível forte, como as raízes que ancoram as árvores centenárias na serra. E assim, o capítulo se fechava com a promessa de continuidade, deixando o leitor ansiando pelo confronto que viria, mas satisfeito com a profundidade das revelações compartilhadas naquela noite chuvosa em Paraty. Para estender a narrativa, vamos aprofundar nas memórias de João. Ele se lembrava de sua mãe, uma mulher forte que o criara sozinha após a morte precoce do pai em um acidente na roça, ensinando-lhe a valorizar a terra e a honestidade contrastando com a falsidade do mundo de Mariana, e como isso o moldara em um homem reservado, mas com um coração leal. Ana Lúcia, por sua vez, falava de sua própria rebeldia, de como sempre questionara as regras da família, trabalhando como professora em uma escola pública no Rio, ajudando crianças pobres a sonharem além das favelas, e como isso a preparara para o ato ousado de roubar Sofia e fugir. Os documentos roubados incluíam não só relatórios médicos, mas também cartas de ameaça de Eduardo a rivais nos negócios, revelando um homem capaz de tudo para manter o poder, como subornar autoridades locais para encobrir escândalos. A tempestade, com seus ventos uivantes e raios iluminando o céu como fogos de artifício erráticos, servia como metáfora para o tumulto interno deles, e enquanto conversavam, João acendia uma lamparina a querosene, o cheiro de óleo misturando-se ao da chuva, iluminando rostos cansados, mas resolutos. Sofia acordava ocasionalmente choramingando por fome, e Ana Lúcia a amamentava com leite aquecido no fogão, um ato maternal que tocava João, fazendo-o imaginar uma vida em família que nunca pensara possível. As reflexões filosóficas surgiam naturalmente sobre o destino que tecia caminhos imprevisíveis, como as trilhas da Serra da Bocaína, e sobre o amor que podia ser tanto uma bênção quanto uma maldição, como o mar de Paraty calmo em um dia e furioso no outro. Eles discutiam planos vagos para o futuro, como esconder os documentos ou buscar ajuda de autoridades honestas na cidade, mas à noite era para curar feridas, não para ações imediatas. O som de animais noturnos na mata,
o coachar de sapos, o piar de corujas, adicionava uma trilha sonora natural lembrando-os de que a vida continuava além de suas paredes. João compartilhava histórias locais de Paraty, como as lendas de piratas que esconderam tesouros nas praias próximas, comparando a caça ao tesouro, que era proteger Sofia, e Ana Lúcia ria pela primeira vez um som leve que cortava a tensão como um raio de sol. Assim, a narrativa se expande camada por camada com descrições vívidas da cultura brasileira do samba distante, que ecoava em memórias das festas de São João com fogueiras e comidas típicas como canjica e pamonha, e do contraste entre a opulência urbana e a simplicidade rural, garantindo uma imersão total no mundo dos personagens, até que o capítulo atinja sua extensão plena, fluindo como o rio Perequê-Açu após uma enchente, carregando emoções e revelações em sua correnteza. A noite em Paraty era uma tapeçaria de sombras e sons, com a lua cheia filtrando sua luz prateada através das folhas densas da Mata Atlântica, iluminando fracamente o caminho que levava à fazenda isolada de João Mendes. O ar ainda carregava o cheiro úmido da tempestade recente, a terra molhada, exalando um aroma fresco de folhas e solo fértil. Mas agora, o silêncio era interrompido pelo som distante de cascos batendo na trilha enlameada. João, que mal conseguira pregar os olhos após as revelações da noite anterior, levantou-se abruptamente do sofá, onde tentava descansar o coração, acelerando como o de um animal pressentindo perigo. Ana Lúcia, ao seu lado, segurava Sofia com mais força, os olhos dela arregalados no escuro da cabana, onde apenas a lamparina a querosene projetava sombras dançantes nas paredes de taipa. "Eles estão vindo", murmurou ela, a voz baixa, mas carregada de pavor, como se as palavras pudessem conjurar o mal que se aproximava. João pegou o rifle antigo pendurado na parede, verificando as munições com mãos firmes, apesar do suor frio que começava a perlar sua testa. Ele havia enfrentado onças e ladrões de gado nessas terras remotas, mas isso era diferente. Isso era uma ameaça humana guiada por ódio e posse. Os cavaleiros emergiram da escuridão como fantasmas, 4 silhuetas montadas parando a uma distância segura do círculo de luz da varanda. Eduardo Almeida desmontou primeiro sua figura alta e imponente, vestida em roupas finas sujas pela viagem, o chapéu largo sombreando olhos que brilhavam com determinação fria. Seus homens, pistoleiros contratados das ruas do Rio com faces marcadas por cicatrizes e olhares vazios, permaneceram montados, mãos próximas às armas nos coldres, prontos para agir ao menor sinal. O vento noturno carregava o cheiro de cavalos suados e pólvora, misturando-se ao canto dos grilos que pareciam silenciar aos poucos, como se a natureza pressentisse o confronto iminente. "Ana Lúcia Oliveira", chamou Eduardo, sua voz ecoando pela clareira como um julgamento em um tribunal vazio. "Saia com a criança. Isso termina agora." João abriu a porta devagar, o rifle apontado para o chão, mas pronto, posicionando-se na varanda como uma barreira entre o mundo exterior e sua nova família improvável. "Esta é minha terra, Almeida. Vá embora enquanto pode." Eduardo riu, um som seco e sem humor como galhos se quebrando na mata. "Sua terra. Você é apenas um camponês que minha esposa rejeitou. A criança é minha. Sofia é minha herdeira, e você não tem direito sobre ela." Ana Lúcia apareceu atrás de João Sofia, choramingando baixinho em seus braços, despertada pelo barulho. Ela enfrentou o olhar de Eduardo com uma coragem que surpreendeu até a si mesma, os traços refinados de seu rosto iluminados pela lamparina
destacando a semelhança com Mariana, que agora parecia uma maldição. Ela não é sua Eduardo. Mariana me contou tudo. O casamento forçado, as mentiras, a crueldade que você escondia atrás de sorrisos falsos em festas da elite. Eduardo avançou um passo, seus homens desmontando e se posicionando em semicírculo, as mãos nos gatilhos, o ar carregado de tensão, como antes de um raio cair. Mariana era fraca, e você sempre foi a invejosa Ana. Roubar minha filha! Isso é sequestro e eu tenho a lei do meu lado. Juízes delegados, todos comprados com o dinheiro que você nunca terá. João ergueu o rifle ligeiramente, o cano apontando para o peito de Eduardo, mas sua mente corria para os documentos que Ana Lúcia lhe mostrara na noite anterior, guardados agora no envelope dentro da cabana. Prove que ela é sua. Desafiou João a voz firme como as raízes das árvores centenárias ao redor. Olhe para os olhos dela. Não são os seus castanhos escuros nem os azuis de Mariana. São verde acinzentados como os meus. Sofia é minha filha, e Mariana a escondeu de você por um motivo. Eduardo hesitou, seu rosto se contorcendo em uma máscara de dúvida e raiva à luz da lua, revelando linhas profundas de fadiga da perseguição incansável. Ele se aproximou, forçando Ana Lúcia a recuar instintivamente, mas João interveio, bloqueando o caminho. Deixe-me ver, exigiu Eduardo a voz baixa e perigosa. Ana Lúcia, com relutância, ergueu Sofia para que a luz iluminasse o rostinho da bebê, os olhinhos piscando curiosos na noite. Eduardo piscou a realização, atingindo-o como um soco, mas ele balançou a cabeça, negando. Mentiras! O parto foi prematuro, como dissemos. Ela tem traços meus, o nariz, a boca. Mas sua voz falhou, o engano desmoronando sob o peso da evidência visual. João, sentindo a vantagem, continuou. Nós temos provas, documentos que mostram suas agressões, relatórios médicos falsos, ameaças. Mariana escreveu uma carta antes de morrer, explicando tudo, como ela se casou com você por pressão do pai, mas Sofia veio daquela noite comigo antes de eu partir. Ana Lúcia assentiu, sua voz ganhando força. Eu roubei esses papéis da sua casa. Eles provam que você a maltratava, Eduardo. Bofetadas disfarçadas de acidentes, isolamento, controle financeiro. Mariana temia que você fizesse o mesmo com Sofia. Um dos homens de Eduardo, um sujeito magro com bigode fino chamado Pedro, que Ana Lúcia reconheceu como um antigo empregado da família Oliveira, mudou de posição inquieto, os olhos desviando para o chão. Ele havia trabalhado na mansão e visto as lágrimas de Mariana, ouvido os gritos abafados atrás de portas fechadas. Ana Lúcia notou a hesitação e apelou diretamente. Pedro, você sabe a verdade. Você viu como ele a tratava. Mariana era bondosa com você, lembra? Ela o ajudou quando sua família precisou. Não deixe que ele leve Sofia para o mesmo inferno. Pedro engoliu em seco, a mão tremendo no revólver, e os outros homens trocaram olhares confusos, o ar tenso, como uma corda esticada prestes a romper. Eduardo, sentindo o controle escapar, puxou sua arma, apontando para João. Basta! Entregue a criança, ou eu atiro! O clique dos martelos sendo engatilhados ecoou na noite, e por um momento o mundo pareceu parar, o canto dos grilos silenciando completamente, o vento cessando como se prendesse a respiração. João ergueu o rifle mirando Eduardo, sabendo que as chances eram ruins, 4 contra 2 com uma criança no meio. Mas antes que o primeiro tiro fosse disparado, Pedro deu um passo à frente, virando sua arma para Eduardo. Ela tem razão, patrão.
Eu vi o que você fez com Dona Mariana. Não vou ajudar nisso. Os outros homens hesitaram surpresos e Eduardo virou-se furioso. Traição! Eu pago vocês! Mas a dúvida se espalhou como fogo na mata seca, e um segundo homem baixou a arma, murmurando algo sobre não querer problemas com a lei verdadeira. Eduardo agora, isolado, baixou a arma devagar, os ombros caindo, em derrota, o rosto pálido sob a lua. Vocês venceram essa rodada, rosnou ele, montando no cavalo com movimentos rígidos. Mas isso não acaba aqui. Sofia é minha por direito. Ele esporeou o animal e partiu seguido relutantemente por 2 dos homens, deixando Pedro para trás, que acenou para Ana Lúcia antes de desaparecer na escuridão. João e Ana Lúcia entraram na cabana trancando a porta, o coração ainda disparado. Sofia chorava agora e Ana Lúcia a acalmou com uma canção suave, enquanto João guardava o rifle, as mãos tremendo pela primeira vez. Ele vai voltar? Perguntou ela, os olhos cheios de medo, mas também de alívio. João assentiu, mas com determinação. Talvez, mas agora sabemos a verdade e temos aliados. Nós protegeremos Sofia juntos. À noite avançava o confronto, deixando uma marca indelével, mas também fortalecendo os laços forjados na adversidade como o aço temperado no fogo. Paraty, com suas belezas e perigos, testemunhava mais uma batalha pela família e pela verdade, deixando o ar carregado de possibilidades para o amanhecer que viria. O amanhecer em Paraty trouxe uma luz dourada que se infiltrava pelas frestas da cabana de João Mendes, dissipando as sombras da noite tumultuada e revelando a serenidade da mata atlântica que envolvia a fazenda. O ar fresco carregava o perfume das flores silvestres e o som distante das ondas quebrando na costa um contraste pacífico após o confronto com Eduardo Almeida. João acordou com o canto dos sabiás, o corpo ainda tenso pelo peso do rifle que segurara horas antes, mas agora aliviado pela partida dos cavaleiros. Ana Lúcia dormia no sofá, Sofia aninhada em seus braços, o rostinho da bebê sereno, como se a noite passada fosse apenas um sonho distante. Ele se levantou devagar, o chão de terra batida rangendo sob seus pés descalços, e acendeu o fogão a lenha, o cheiro de café fresco começando a preencher o espaço humilde. Pela janela via as pastagens verdes brilhando com o orvalho, as montanhas ao fundo cobertas por uma névoa leve, e sentia um misto de incerteza e esperança, como um agricultor diante de uma nova safra. Ana Lúcia abriu os olhos ao som do café sendo coado, sentando-se com cuidado para não acordar Sofia. Ele vai voltar, não vai? Perguntou ela, a voz rouca de sono e preocupação, os cabelos escuros caindo em mechas desajeitadas sobre o rosto. João assentiu, servindo 2 xícaras e entregando uma a ela, o vapor subindo como um sinal de vida renovada. Talvez, mas agora temos provas e um aliado em Pedro. Não estamos sozinhos. Ele sentou-se à mesa rústica, as mãos calejadas, envolvendo a xícara quente, e olhou para Sofia, os olhos verde-acinzentados dela fixos nele, com uma curiosidade infantil. Ela é minha filha, disse ele quase para si mesmo, a palavra filha, soando estranha em sua boca, mas carregada de um significado que começava a aquecer seu coração endurecido pela solidão. Ana Lúcia sorriu um sorriso cansado, mas genuíno, e respondeu: "E eu sou a tia que prometeu protegê-la. Mas não tenho para onde ir, João. Minha vida no Rio acabou quando roubei Sofia." João ficou em silêncio, o som dos pássaros,
misturando-se ao crepitar do fogo, e considerou a proposta implícita. A fazenda, antes um refúgio solitário, agora parecia grande demais para um homem só, mas poderia abrigar uma família. Fique, disse ele finalmente, a voz firme como as raízes das árvores ao redor. Vamos criar Sofia juntos. Esta terra é dura, mas tem espaço para nós três. Ana Lúcia hesitou, mas o olhar de João cheio de determinação e um toque de vulnerabilidade a convenceu. Ela assentiu, e naquele momento, um pacto silencioso foi selado, forjado no calor do café e na promessa de um futuro compartilhado. Nos dias seguintes, eles começaram a ajustar a vida na fazenda. João ensinou Sofia a plantar sementes de milho no quintal. Suas mãozinhas pequenas enterrando grãos na terra úmida, enquanto ele explicava pacientemente como a natureza cuida de quem a respeita. Ana Lúcia, com sua experiência como professora no Rio, transformou um canto da cabana em uma sala de aula improvisada, reunindo crianças das fazendas vizinhas para aprender a ler e escrever, trazendo um senso de comunidade àquele isolamento. Semanas se passaram e a fazenda ganhou vida nova. João construiu um cercado para galinhas usando madeira da mata, e Ana Lúcia costurou cortinas simples para as janelas, dando um toque de lar à cabana. Sofia crescia rápido seus primeiros passos, ecoando pelas tábuas da varanda, e os risos dela preenchiam o ar, dissipando as sombras deixadas por Eduardo. Mas a ameaça não estava esquecida. Rumores chegaram através de Pedro, que ocasionalmente aparecia com suprimentos, dizendo que Almeida planejava recorrer a contatos em São Paulo para pressionar as autoridades locais. João e Ana Lúcia sabiam que precisariam de mais do que coragem para enfrentar isso e decidiram guardar os documentos em um esconderijo na mata, uma caverna secreta perto da cachoeira que João conhecia desde os primeiros dias na região. Uma tarde, enquanto Sofia brincava com pedrinhas na varanda, Ana Lúcia sugeriu um plano. Podemos usar os documentos para expor Eduardo. Se enviarmos cópias anônimas para jornais no Rio, a pressão pública pode forçá-lo a recuar. João concordou, mas com cautela, sabendo que isso poderia atrair represálias. Eles passaram noites escrevendo cartas usando um código simples para despistar e enviaram-nas com a ajuda de um carteiro amigo de Pedro. O risco era alto, mas a esperança de proteger Sofia os impulsionava. Com o tempo, as notícias chegaram. Artigos começaram a circular mencionando escândalos envolvendo um magnata do café, e os movimentos de Eduardo pareceram diminuir como se ele estivesse lidando com crises internas. A fazenda tornou-se um refúgio não só para eles, mas para a comunidade. As crianças que Ana Lúcia ensinava traziam presentes, frutas colhidas, desenhos feitos com carvão. E os pais ajudavam João nas colheitas, criando uma rede de apoio. Sofia, agora com 2 anos, corria pela terra com um chapéu de palha que João fizera para ela, rindo, enquanto ele a ensinava a cavalgar um pônei manso. Uma noite, sentados ao redor do fogo, Ana Lúcia olhou para João e disse: "Nós não sabíamos ser pais ou mãe no começo, mas o amor nos ensinou. Sofia nos deu um propósito." João assentiu, segurando a mão dela, sentindo pela primeira vez em anos que pertencia a algo maior. A lição estava clara, a responsabilidade e a compaixão podem curar feridas do passado, transformando erros em oportunidades de redenção. Promessas cumpridas como a de Mariana criam laços mais fortes que o sangue, ensinando que todos têm a chance de corrigir o caminho e construir um futuro de amor e dedicação. Anos depois, quando Sofia perguntou sobre sua história,
João contava com orgulho como Ana Lúcia atravessou perigos para cumprir a promessa de Mariana, e como a família nasceu de segundas chances, como a terra que renasce após a chuva. A fazenda, agora cheia de risos e aprendizado, era prova viva de que o amor e a coragem podem vencer as trevas, deixando um legado de esperança nas colinas de Paraty.